É Te pra falar? incomoda falar disso? É. Porque eu não gosto, tipo... Eu não gosto, só isso. É quando uma pessoa, tipo... Cara, você tem autismo? Nossa, minha mãe chegou, tchau. E eu não quero, tipo... Nem ouvir a pessoa falar essa pergunta. Mas depois eu falo a verdade que eu tenho. E o pessoal... Nossa, sério, Lucas? Você nem parece que tem autismo. E você nem tem autismo. Nem parece uma pessoa normal. Viu? Piu-piu é perigoso. Tá bom? Davi? Olá pessoal, eu sou a Natália Rui Valosa. Eu moro em Tatuí, do estado de São Paulo, e essa é a minha casa. Então vem comigo. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas Kisiuki. Estou indo numa exposição, uma instituição de crianças. Não, Instituto de Desenvolvimento Infantil. Aí eu peguei uns quadros, agora eu vou levar lá pra eles. Oi, meu nome é Davi, eu tenho 7 anos. E você gosta bastante de música, né? É, Quais instrumentos que você sabe tocar? mais ou menos violino e um pouquinho piano. Um pouquinho de piano? É, Quem foi que te ensinou a tocar todos esses instrumentos? minha mãe. Eu sou autista! No caso do autista foi interessante ter trabalhado com eles. Eu aprendi, por exemplo, a ter que exercitar o nível de emoção deles, que eles têm uma coisa muito fácil, às vezes, em decorar o texto, mas tem uma dificuldade em passar essa emoção. Eu, Pedro, sou autista e artista, ator de teatro. Essa aí é a minha mãe. O nome dela é Adriane Rumin. Não foi muito fácil chegar no diagnóstico, demorou um tempo para a gente conseguir. Na verdade, assim, eu fui atrás, eu fui procurando porque eu percebia que ela era uma criança diferente. Até que eu fui fazer um curso e nesse curso tinha um pessoal da AMAS e aí eu acabei tendo contato sobre o que era o autismo e aí eu percebi que a Natália tinha tudo a ver com aquela característica que eles estavam comentando sobre o autismo. Foi bem intenso do Lucas, foi bem difícil porque a gente não sabia o que era autismo, eu não tinha ideia do que era autismo e a gente sabia que tinha alguma coisa de errada com ele, mas a gente não sabia o que era. A gente falava sempre pra pediatra que tinha alguma coisa estranha e ela falava que não, que era o jeitinho dele. Aí a gente foi pro neuro, aí lá na consulta com o neuro ele já foi diagnosticado com autismo. E ainda o neuro falou assim, você nunca percebeu? Isso porque ele tinha 2 anos. E eu não tinha como perceber mesmo porque eu não conhecia. E do Davi, a gente começou a perceber quando ele tinha 1 ano e pouquinho. Porque algumas habilidades que ele tinha, ele começou a perder. E perder assim de uma forma muito rápida. E começou a manifestar uns sintomas que a gente já logo percebeu de cara por causa do Lucas, como a gente já conhecia por causa do Lucas, a gente já de cara começou a perceber que era autismo e a gente não queria, a gente percebia, mas a gente não queria reconhecer naquele momento que era. Não quer cantar pra mim? Não, obrigada. E eu faço pipoca, você ia tocar? Tá bom, Então toca aí. tá bom. Vai, pega a pipoca.
eu gosto de fazer vídeos de história de videogame. O primeiro que eu escrevi, tipo assim, de jogo, não foi muito emocionante. Tipo assim, foi meio assustador para algumas pessoas. Mas, da próxima vez que eu for fazer um jogo, eu vou pensar assim, tem que ser um jogo bem legal, mas não pode ser assustador. Quando ela era pequenininha, ela tinha o sonho de ser escritora. Então ela começou a escrever e ela falava que ela ia ser escritora, que ela ia ser escritora. E eu fui incentivando, e ela foi escrevendo, a gente tentou publicar. Então, essa pasta aqui é onde eu guardo todos os meus rascunhos e obras. Você sabe, né? Obras de roteiro de videogame. Esse cartaz, por exemplo, é o trailer do filme Sonic Boom Road of Dawn trailer. Ele fala sobre uma menininha, né? Essa aqui é uma personagem que eu fiz do Sonic Boom Road of Dawn, como eu acabei de mostrar. E aí depois ela mudou, quando ela foi entrando na adolescência, ela começou a gostar, né, ela jogava PlayStation e tal, e ela começou a querer desenvolver jogos. Ela instala, ela quer ver como funciona, ela é fã da Microsoft. Esses são os vídeos que eu tô fazendo. Sabe qual é o nome desse aplicativo aqui que eu tô usando? Esse aí é o Movie Maker. Eu costumo usar esses aplicativos para fazer os meus filmes. Vou desenhar. Então, eu desenhava primeiro. Aí minha mãe viu nos cadernos e ela achou, tipo, incrível. Aí resolveu se eu fizesse uns quadros. Aí deu a ideia. Na escola que ele estudava nessa época, ele tinha muitos problemas de socialização. Nessa época ele tinha passado por 5 escolas num período muito curto, de 2 anos. Então ele tirava esse caderno da mala toda vez que ele se sentia um pouco isolado. Então esse caderno era tipo uma arma que ele tinha de se proteger. Esse aqui foi para um cientista que queria fazer um livro sobre os artistas, sobre autistas e artistas. Esse aqui foi meu primeiro desenho. Que legal. Em papel grande. Mas aí foi interessante, porque através dos desenhos foi que ele conseguiu uma maior socialização, ele conseguiu se sentir mais competente, conseguiu meio que se afirmar assim como uma pessoa. Eu dizia muita figura de linguagem, isso para eles entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então eu aprendi a lidar um pouco com essas características. Perfeito. Decorar as diferentes expressões para ler o outro. Decorar as diferentes expressões para ler o outro. Uhum. Posso dar um pitaco aqui, Rogério? Uhum. Para ler o outro, você está querendo dizer para entender o outro, né? Eles não falam esse tipo de expressão, figura de linguagem. Entendeu? Para ler o outro, ele acha que ele está lendo você. Eles têm a dificuldade, às vezes, na coordenação. Acho, às vezes, eles muito lentos. Eu sinto a diferença de explosão de um para o outro. Né? Mas são pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo que eles são melhores. Pô, você dá um texto para ele está decorado. Um aluno meu de uma turma regular, bicho, às vezes ele demora para entender. Eles têm uma facilidade muito grande nesse sentido. Tô mesmo, né? Fiquei toda de branco. Olha. É isso aí. Quando o Rogério prepara a equipe dele, a gente aproveita e treina o áudio, porque a gente deve ter temporada em julho, tá sabendo? Julho ou agosto a gente deve ter temporada. Então não esquece teu texto, ok, MC? Qual o texto? Aquele do MC Rodriguinho. Porque nós vamos precisar passar ele. Solta o maluco, beleza, pro pessoal dar uma treinadinha enquanto isso. Vai lá, treina aí, galera. Dá uma aquecida aí, vai lá. Aqui é onde aconteceu minha festa de aniversário de 15 anos. Eu adorei. Tava muito enfeitado, né? Mas a decoração acabou, infelizmente. Mas só no ano que vem que vai acontecer de novo. A gente continua, tá?
Ela tá super animada, tá gravando pela casa, né? É muito legal isso, porque ela se sente vista, né? Isso é importante para eles. Eu tô planejando fazer um novo livro. Sobre o que? Você pode contar um pouquinho pra gente? É sobre o videogame que eu acabei de falar. Ah, um livro sobre a história do videogame. Sonic Dimensions é o nome. É sobre também... vai ser sobre o Sonic, vai ser o Shadow e os outros personagens que vão jogar. Mas esse livro tem mais novos 2 personagens. Um deles vai ser jogável, que é a Mirella Crystalline. Entendeu? O fato dela expressar, dela escrever, até ajuda ela a se entender, né? Com ela, com as outras pessoas. Isso foi ótimo para o desenvolvimento dela. Ela tem ainda dificuldades, né? Como todos têm. Fica essa dificuldade de se relacionar. A gente sabe que o olhar é tudo, assim, que eles aprendem tudo pelo olhar, a gente troca emoções pelo olhar, a gente troca, se comunica até antes de talvez dizer uma palavra pelo olhar, né? Então, e a gente sabe também que no autismo o olhar ou ele não existe ou ele não é uma questão forte deles, não é uma questão que eles se dão bem, né, nessa questão do olhar. Então, o olhar é sempre uma coisa que a gente tem insistido com o Davi, né, para ele olhar, para ele prestar atenção ou para ele aprender a fazer esse compartilhar das emoções pelo olhar. Ei! E aí a questão da música foi uma questão bem interessante, porque ele foi forçado a me olhar para eu dar entrada. Tudo bem que depois ele já sabia onde que ele tinha que entrar, mas mesmo assim eu insistia para ele me ver como um guia dele. Sei que é uma música que ele gosta muito, é uma música fácil que eu conseguia tocar. E era um momento meu e dele, porque a gente percebe que existe um retorno muito grande de desenvolvimento emocional nele quando a gente, os próprios pais, participam das... Não é um momento terapêutico, mas assim, tem um momento de brincadeira, um momento de interação, eles desenvolvem muito mais. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, são tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça que ouviu de mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Peraí, me perdi. Eu buscava muito a poesia para ir numa instrução. Hoje eu já busco mais por outro caminho. Eu tento dar a musicalidade, a emoção que eu sinto falta, eu tento passar mais pela música, na medida que eles decoram bem a musicalidade. Aprendendo a ser louco, uma luz total da loucura real. Controlando a minha mente, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco.
Tem alguma coisa que te incomoda? Tem sim. O que te incomoda? Ficar brincando sozinho. Às vezes eu quero brincar com alguém, mas ninguém brinca comigo. E o que você faz quando isso acontece? Eles falam que quer brincar de pega-pega, mas aí eu não consigo pegar ninguém. Por quê? Porque... Não sei, porque eu canso muito rápido. Eu acho que tem muita gente que é meio... não gosta de autista. Tem muita criança que faz careta, fica pulando, fica falando palavras que não tem sentido. Tem alguma gente que acha, tipo, estranho. Eu fiquei, tipo, na fono pra me controlar. Na minha escola eu não tenho muitos amigos. Outro dia teve uma discussão, né, por causa de barulho, que eu não gostava, né. Eu, tipo assim, lá na escola, teve uma discussão. As meninas estavam fazendo barulho, gritando lá, blá, 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 e eu comecei a falar, dá pra parar de fazer barulho? Aí elas falaram, não podemos parar. Elas começaram a fazer barulho e eu não aguentava mais. E era segunda-feira, o primeiro dia de aula da semana. Eu não aguentava mais. Aí eu falei pra elas, se eu for mudar de escola, vocês vão se arrepender. Aí elas falaram, então por que você não muda de escola agora? Eu acho que a inclusão está ligada à informação. A gente contribuiu bastante, modéstia à parte, para falar muito de diversidade através da arte, para informar as pessoas que o autista não é um cara assim muito como todo mundo pensa, sabe? Você saber lidar com um cadeirante, você saber conversar com um deficiente visual, e a melhor maneira é você aprender com eles. E a minha proposta nunca foi entrar no mundo deles. Sempre foi trazer eles para o meu mundo. Porque o meu mundo é acessível a eles. Então venham para o meu mundo. Agora, eu nunca disse que o meu mundo é feito de carinho, de Deus. Não, ele é feito de estresse, de esforço, de frustração, de exposição, de pessoas que vão ao palco expor suas emoções, seus ridículos. Eu costumo falar que a gente tem que usar sempre a palavra mais. Se para uma criança neurotípica a gente tem que ter paciência, disposição, sei lá, tudo que envolve o papel de uma mãe. Para um filho, eu acho que quando você tem filhos com autismo, você tem que ter mais compaixão, mais disposição, mais motivação, mais investimento. A gente vê muita gente querendo ganhar vantagem em cima do autismo, né? Muita gente julgadora, muita gente achando que autismo é uma coisa que é benéfica, que é um ser fora do comum, né? Muita gente vê o autismo de uma forma muito distorcida. Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, né? A gente conhece autistas muito severos que as famílias realmente sofrem assim da manhã à noite, né? E acho que isso, quando as pessoas falam, mas é o meu anjo, não sei, eu sou um pouco contra esse tipo de discurso. Além da arte, assim, você tem vontade de fazer mais alguma outra coisa? Jogador de futebol. O próximo vídeo vai ser um outro quadro, que é um presente para uma garota. Mas eu não gosto dela. E gosta de mim. Só preciso praticar os chutes também. Não largou. Nossa, acho que cansei. Vou embora. Semana que vem vai ser o aniversário dessa garota, que eu vou dar o quadro pra ela. Quadro. Vai ser uma flor. Só sei que ela gosta. Eu só sei também que ela gosta de fazer poemas sobre mim. Fica engraçado isso. Eu vim mostrar pra vocês uma das melhores histórias que eu já criei. São histórias de videogame. Eu vou mostrar a minha parte favorita da história. Tá vendo esse título aqui? The Passion of King Shadow. Significa a paixão do Rei Sombra. O
ele tava se sentindo sozinho e tal. Aí ele decidiu dar uma festa pra escolher a sua amada. Aí o que aconteceu? Tinha uma vila no meio da cidade que morava uma garotinha chamada Mirella. E ela tinha um admirador secreto que era um caçador. Mas ela não gostava dele. Dentro de casa, com as crianças, eu tive que ser muito forte, porque só eu e eles. Não tinha outra pessoa. O pai das crianças realmente não aceitou. Olha eles de mãos dadas. Essa é a minha parte favorita. É quando eles começam a dançar. Enfim, tem mais vídeos disso aí. Se quiser se inscrever no meu canal, é só ver meu nome completo. Natália Rumi Palocci. Ela está se encontrando, na verdade. E eu apoio, falo para ela vai ser o que ela quiser, né? Essa parte em casa, ela tem total apoio, sim. Meu maior sonho é, trabalhar numa empresa de videogame e expor as minhas ideias no jogo. A maior conquista? Conhecer o Romero Brito. É que faz muito tempo que eu queria conhecer ele e entregar um quadro. Aí eu consegui entregar. Do Romero Brito foi bem interessante, assim, porque eu achei que não ia dar certo. A gente tinha produzido, veio uma equipe de um programa aqui, fez um trabalho com o Lucas, um programa com o Lucas, e aí uma parte desse vídeo foi o pedido do Lucas, de querer conhecer o Romero Brito, e isso acabou espalhando pelo Facebook. E aí as pessoas começaram a compartilhar e escrever, eu conheço a vizinha, eu conheço o secretário, eu conheço a irmã, né, eu conheço não sei quem trabalha na galeria dele. Aí a gente tava tentando, assim, de todas as formas chegar até o Romero Brito, mas não tava dando certo. Aí foi através dessa pessoa que trabalha nessa seguradora que descobriu que ele iria para lá para uma reunião de negócios e perguntou se a gente toparia. Aí eu falei com o Lucas, ele super se animou, e o Romero Brito, assim, foi um artista que o Lucas, desde criança, assim, 9, 10 anos, ele sempre admirou. Então ele sabia onde o Romero Brito tinha nascido, algumas coisas assim mais pessoais da vida do Romero Brito. Congelei muito, me congelei. Não há palavras para descrever. Mas minha mãe que conversou com ele. Aí falou alguma coisa de... Mas como que era? Ele agradeceu por você ter preparado o quadro para ele, ficou muito honrado, convidou você para ir no museu, lá na casa dele também. Estamos esperando ainda. As pessoas gostam muito do trabalho do Lucas, né? Acho que quando as pessoas veem, assim, as pessoas ficam bastante encantadas. Com o colorido, as pessoas costumam comentar algumas coisas, assim, por exemplo, como a combinação das cores e de como a arte dele tem um movimento envolvido, assim, não é uma arte estática, é uma arte que se você olha, você percebe que tem uma vida lá. Essa foi a Flor da Alegria. Eu fiquei pintando uns 2 meses. E essa aqui eu tô fazendo ainda. Esqueci o nome. Árvore albina. Eu tenho que terminar umas bolinhas. Aqui, lágrimas. Bem da hora. Mas tá bonito ainda. Vou terminar ainda. O que você mais gosta desse quadro? A cor. A cor, a listra, as pétalas. A cor dourada também. E tudo. Se eu não fosse autista, eu não ia ter esse talento, eu acho. Porque, sabe, acho que tem muitos autistas que prestam muita atenção, o talento que ele quer. Eu acho que foi mesmo um prazer, viu? Desde pequena eu gostaria de ser ouvida.